boa noite. Obrigado pela oportunidade para esclarecer a população. Nós tivemos 14 rodadas de negociação, com a de hoje 15, e lamentavelmente não foi possível fazer o acordo. E nós temos um julgamento marcado para segunda-feira às 10 horas. Portanto, logo após o julgamento, a greve deve se encerrar, qual seja o resultado. Portanto, a greve tem até um prazo para terminar. Ou seja, então, Ô Jorge, então pelo menos até segunda... Tá me escutando aí, Jorge? Eu estou escutando, sim. Então, pelo menos até segunda, então, sem ônibus, não é isso? Até essa nova rodada de negociação. Na realidade, é o seguinte, nós temos 60% de decisão judicial para que as pessoas ponham os ônibus na rua. Ou seja, os trabalhadores são obrigados a ter 60% com os ônibus circulando normalmente no horário de pico, que é de 4 às 8 da manhã e de 16 até às 21 horas. Essa é uma decisão judicial. Portanto, o descumprimento vai caber uma multa aos sindicatos trabalhadores e penalidade para o trabalhador que não cumprir. Esse é o primeiro ponto. Só que tem um julgamento, são assuntos que é importante para a população e também um apelo para os rodoviários. Já que vai ter o julgamento na segunda-feira, às 10 horas, eu acho salutar que não tem mais, como não tem negociação nenhuma daqui para frente, que as pessoas retornem ao trabalho e aguardem a decisão da justiça. Porque ficar em greve agora só vai ter prejuízo para todo mundo. Não vejo necessidade dessa greve acontecer mais, já que existe uma decisão da justiça de julgar a greve na segunda-feira às 10 horas. Portanto, não existe necessidade dessa greve. Portanto, é uma greve completamente fora de propósito. Imagens aí que a gente acompanha da Assembleia hoje à tarde. Qual é o grande impasse, Jorge? O que é que está faltando aí para chegar a um acordo? Se é possível chegar a um acordo ou vai ficar a cargo mesmo da Justiça? Vai ficar a cargo da Justiça pelo seguinte. O Sindicato dos Trabalhadores está pedindo 11% de reajuste de salário, 21% de reajuste no ticket, está pedindo 6 horas de trabalho, e isso torna inviável a concessão. Já que está inviável a concessão, a Justiça do Trabalho tomou para si o processo decisório. Portanto, a greve deveria realmente se extinguir, fazer com que as pessoas retornem ao trabalho e aguardem a decisão da Justiça, porque agora, o que o juiz decidir segunda-feira, todos devem cumprir, patrões e empregados. Portanto, não tem sentido mais essa greve. Então é importante a gente dizer para a população que a greve é por tempo indeterminado, existe uma decisão da Justiça, né, que pelo menos 60% da tropa. E é por isso que a gente tem essa preocupação. Olha só, imagens ao vivo aí da Estação da Lapa, né, e a população fica preocupada. Inclusive aqui na redação da Record Bahia, muitas ligações de gente reclamando que está faltando ônibus, porque até os ônibus, né, os motoristas ficam apreensivos de tirarem os ônibus da garagem, com medo até de qualquer tipo, né, de ameaça. Agora, Jorge, a gente está acompanhando... Tem um esclarecimento importante. A greve já não é mais por tempo determinado. Na hora que o juiz julgar segunda-feira, acaba. Portanto, ela só vai até segunda, no máximo. Portanto, não tem mais sentido. Acabou a greve por tempo determinado. Porque a justiça vai julgar. Ao julgar, todos são obrigados a cumprir e a determinação é retornar ao trabalho. É assim que determina a lei. Agora, Jorge, não tem nenhuma possibilidade, hoje ainda é terça-feira, né? Ainda tem quarta, tem quinta, tem sexta, não tem nenhuma possibilidade de repente amanhã, ou até mesmo na quinta ou na sexta, de repente chegar a um acordo, não tem, só segunda mesmo, isso é fato? Isso é um fato. Agora, gostaria do seguinte, se houver realmente uma redução significativa da proposta dos trabalhadores, nós podemos pensar na alternativa. Eu acho que nós continuamos abertos à negociação. Os trabalhadores deveriam retornar ao trabalho, cumprir a frota normal da decisão da Justiça, que não vai ter problema, e para a gente não ter grande prejuízo para a população, porque essa greve só vai trazer prejuízo para a população porque já tem um prazo para acabar, que é segunda-feira. Portanto, não tem o mínimo sentido. Então, nós conclamamos os trabalhadores retornar ao seu posto de trabalho, cumprir a decisão da Justiça, cumprir os 60% da frota mínima, os 40%, para que atenue um pouco o movimento e pronto. E segunda-feira a gente aguarda o julgamento. Ô Jorge, fica com a gente aí na linha. Coloca imagens ao vivo da Estação da Lapa. Eu quero imagens ao vivo da Estação da Lapa. População apreensiva. Olha só a Estação da Lapa vazia, né? Agora passamos já de 8 horas da noite.
a greve a partir de meia-noite. Aí, Jorge, a gente está acompanhando imagens, agora ao vivo. Antes, imagens lá da Assembleia, agora imagens ao vivo da Estação da Lapa, completamente vazia, população apreensiva. É uma greve estadual, municipal, Jorge? Qual a dimensão dessa greve que preocupa a população? E esse é o nosso papel, tá informando e tentando tranquilizar a população, principalmente o trabalhador, Jorge. A greve ela também atinge o setor intermunicipal e o setor de fretamento. Portanto, ela é um todo. Mas acreditamos que nós vamos tentar atenuar esse problema, porque os trabalhadores que vão ser convocados vão cumprir o seu papel. Ao vivo com a gente está aí o Jorge Castro, imagens ao vivo da Estação da Lapa. A partir de meia-noite é greve aí dos rodoviários, 60% da tropa tem que estar atuante, inclusive com multa diária de R$50 mil. Agora, Jorge, não teria como, CETEPS, é inviável chegar a esse acordo, um aumento, não que de repente fosse o pedido pelos rodoviários, mas chegar a ser um meio termo ou é inviável completamente? Olha, bem, inviável nunca é, mas desde que o Sindicato dos Trabalhadores reduza as suas propostas. Se continuar realmente com esse pensamento todo, realmente está difícil. Juliana está ao vivo com a gente, lá direto da Estação da Lapa. É até importante, se a gente puder ouvir mais gente aí, Juliana. É a população apreensiva, porque é o trabalhador, né, que se sente afetado nessa hora. É o trabalhador agora, mais de 8 horas da noite, tendo que voltar para casa. E amanhã tem muita gente que sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Será que vai encontrar ônibus, ainda que tenha que ter 60%, Juliana? Como é que está aí a população? Bora conversar aí com o povo, porque o povo é o trabalhador que se sente prejudicado e afetado por essa greve. Por telefone, ao vivo com a gente, também o Jorge Castro. Aqui, Marcos, como a gente mostrou para você, já não está tão cheio como em alguns momentos a estação costuma ficar. Muita gente já conseguiu voltar para casa. Algumas pessoas, como a gente pode mostrar ali, ainda esperam pelos ônibus, né? Muita gente conversou com a gente, reclamando que os ônibus não estão passando no momento certo. Como a gente falou agora há pouco com uma passageira que esperava para ir para Valéria, as pessoas acham, né, que ainda em alguns lugares os ônibus já pararam, como foi a reclamação da moradora de Valéria. Juliana, pelo que você tem acompanhado aí, o movimento, a quantidade de ônibus passando, ela está dentro da normalidade ou você tem acompanhado aí que existe aí uma diferença de tempo? Não, o movimento está normal, como a gente costuma fazer muita matéria por aqui, a gente sempre acostuma tá por aqui, tem um movimento normal de ônibus. Juliana, muito obrigado. Aí ao vivo, direto da Lapa. Jorge, muito obrigado. A gente espera que chegue a um acordo, porque é o trabalhador, a população que sofre. Muito obrigado.